E aí, pessoal, terça-feira, boa noite a todas, todos. Obrigado a todo mundo que está chegando. Hoje é dia de live, excepcionalmente hoje na terça-feira. E o nosso convidado, ou melhor, o nosso tema hoje é astrologia fundamental. De onde vem a astrologia que a gente pratica hoje? Não é uma resposta fácil, por isso eu resolvi chamar um historiador da astrologia para trocar essa ideia com a gente, que é o Luiz Ribeiro. Deixa eu puxar ele aqui. E aí, Julie, e aí, Lotte, astrologia, Patrícia. Boa noite, Gisele, todo mundo que está chegando. Olá, Luiz Ribeiro. Olá, Paulo, tudo bem? Tudo bom? Pessoal, como eu falei, esse é o nosso convidado, Luiz Ribeiro. O Luiz, ele estuda astrologia desde 91, é professor de astrologia há mais de 20 anos, é licenciado e mestre em História da Arte pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas de Lisboa, é doutorando em História da Ciência pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, também é pesquisador de História da Ciência e História da Astrologia. Além disso, ao lado da sua companheira, finada professora Helena Velar, fundou a Academia de Estudos Astrológicos lá de Portugal e também escreveu, entre outros títulos, o Tratado das Esferas, que é esse aqui, que é um dos maiores manuais aí de astrologia tradicional. Eu arrisco dizer até que é o maior que a gente tem, pelo menos em língua portuguesa, e já inclusive foi traduzido para o inglês. E recentemente, como pesquisador, o Luiz ainda inclusive lançou um livro chamado Jesuit Astrology, sobre a influência da astrologia na ordem dos jesuítas no começo da Era Moderna. Um assunto que tem tudo a ver com a história do Brasil também. Luiz, desculpa aí a enorme apresentação, mas precisava te dar as credenciais aí, né? Boa noite, primeiramente, bem-vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. E temos um tema hoje bastante profundo, né, Luiz? A gente resolveu falar da astrologia que a gente vê hoje, mas, na verdade, a origem dessa astrologia. Hoje, quando a gente pensa em astrologia, quando a gente olha a astrologia nas mídias e nas redes sociais, a gente tem uma composição muito diversa, vamos dizer assim. A gente tem astrologia, mas tem outros componentes. Tem psicologia, tem esoterismo, tem até coach no meio, tem, enfim, muitas coisas misturadas que na verdade não são necessariamente, não são astrologia, né? E que hoje essas coisas aparecem misturadas. Posto isso, fica difícil, né? Às vezes da gente descobrir o que de fato é astrologia no meio dessa confusão toda que a gente tem aí, né? Nas Exato, redes sociais. exato. E por isso eu falei, bom, tenho que chamar alguém que entende da história da astrologia. Então, por isso eu lhe chamei, Luiz. E eu já deixo contigo a pergunta, né? De onde vem essa astrologia que a gente vê hoje, né? Bem, pergunta complicada. Acho que, vamos lá ver, a astrologia teve um grande declínio como um conhecimento respeitável, não é? Como sendo respeitado, como conhecimento científico, a partir de meio do século XVII. E foi progressivamente sendo marginalizado, portanto, retirado daquilo que era chamada ciência aceite. E aqui ainda ciência com, não no nosso sentido ainda atual, quase, mas ainda não. E depois sobreviveu, digamos assim, na sua vertente mais popular, não é? A vertente popular que começou a surgir em força a partir do final do século XV, acabou por ser aquilo onde a astrologia maioritariamente sobreviveu. E, portanto, houve um declínio muito grande e nós não temos grandes contributos ou grandes pensadores da astrologia, como tivemos até ao século XVII, a trabalhar no século XVIII e no início do XIX. E depois, com o revivalismo espiritual que dá origem à sociedade teosófica, aos movimentos espíritas, e uma série de outros movimentos que surgem nesta altura, de teor mais esotérico, místico, espiritual, etc., a astrologia vem nesse pacote.
e que, ao contrário do que muita gente pensa ou assume, não é o pacote onde a astrologia se incluía, não é? Portanto, a astrologia nunca foi, no mesmo sentido em que nós damos hoje, uma ciência espiritual ou oculta. Isso não existia. A astrologia era um conhecimento prático, muito pragmático, muito prático, que nos permitia pegar nas configurações celestes e tentar perceber o que é que tipo de impacto é que essas configurações tinham na nossa vida, não é? Pessoal, coletiva, etc. E, portanto, quando se chega ao final do século XIX, ao princípios do século XX, que é quando nasce a astrologia contemporânea, não é? Portanto, a astrologia de hoje já perdeu muito da linhagem, digamos assim, que tinha tido durante milénios. E isto depois está pouco estudado e está pouco trabalhado, mas em termos factuais, não é? Não temos uma linha de transmissão da astrologia a partir do final, sobretudo a partir do século XVIII, coerente, e portanto há muita coisa que se perde. E além disso, e talvez seja mais complicado explicar isto, a ideia e o conceito filosófico, ou mesmo ontológico, tanto de ser, tanto de identidade, que a astrologia tinha até, vamos lá ver, até ao início do século XVIII, não é o mesmo que a astrologia vai ter a partir do século XX. E, portanto, de certa forma, a astrologia que se pratica hoje, contemporânea, e a astrologia tradicional, filosoficamente, em muitos aspectos, são incompatíveis. O que levanta uns problemas muito grandes aos quais ninguém presta atenção, não é? Portanto, porque lá está, as pessoas misturam doce de morangos com peixe frito sem pensar duas vezes no que é que estão a comer. A mistureba, ela rola solta mesmo, né? Luiz, a gente poderia fazer uma espécie de um overview, um recap. Eu sei que é até uma injustiça a gente tratar aí mais de 6 mil anos com um recap, né? Mas com todo respeito à tradição astrológica, seria mais para a gente construir uma linha de raciocínio, né? Porque se a gente considerar, por exemplo, o começo, o desenvolvimento inicial da astrologia, a gente consideraria ali a Babilônia, Neshep, Sopetosiris, ali os egípcios. A gente começaria por aí. Começaríamos pelo o crescente fértil, a Babilónia, a Assíria, não é? Se quisermos agora fazer a história da astrologia em 3 minutos. Portanto, nós temos o início, portanto, e o desenvolvimento dos principais conceitos na Babilónia, a Síria, portanto, aqueles reinos do chamado crescente fértil ali da Mesopotâmia, não é? Portanto, é aí que a astrologia tem origem. Nós não sabemos exatamente quanto, e é nessa fase, é nesse período que a astrologia passa de uma coisa tanto puramente divinatória, no sentido em que eu olho para as configurações celestes e as configurações celestes estão-me a dizer o que é que os deuses querem, para, à medida que se começa a haver uma percepção matemática e astronómica dos ciclos planetários, começarem a passar para uma astrologia preditiva, horoscópica, não é? Portanto, em que eu não acho que aquilo seja necessariamente um sinal dos deuses, mas é a máquina do mundo, não é? Portanto, a vontade dos deuses escrita num nível muito maior e que nos está a dar, e eu posso antever o que é que vai acontecer, porque não é um sinal que aparece inesperadamente, mas sim uma coisa que tem uma existência cíclica. E, portanto, há essa mudança. Essa mudança é fundamental para o nascimento daquilo que nós chamamos hoje em dia de astrologia. Depois, isto vai, através de muitos séculos e de muitas confusões, movimentar-se para os gregos e os egípcios. O Netshepto e o Pet-Osiris são figuras um bocadinho míticas, nós não sabemos se alguma vez existiram ou se são fundadores míticos, não é? Portanto, possivelmente egípcios, nós não sabemos, isto é uma coisa que já é contada pelos gregos. Ora, quando os gregos começam a contar a sua história da astrologia, já a astrologia é muito antiga, estamos a falar às vezes 10 séculos de distância entre aqueles iniciais ou mais, e os gregos. Os gregos, digamos assim, compõem a famosa astrologia helenística, ou melhor dizendo, a astrologia em linguagem grega,
nós quisermos ser um bocadinho mais amplos, codifica mais ou menos os conceitos que nós já temos, muitos deles que vinham de trás, e depois vai haver uma linha de transmissão, portanto, dos gregos através do Império Romano, vai passar, digamos assim, às grandes civilizações, não é? Portanto, vai passar à continente europeia, por herança greco-romana, vai passar aos árabes, por herança greco-romana, através do Império de Bizâncio, e depois vai haver uma transmissão, até muito, às vezes um bocadinho anterior até aos árabes, para a Índia, China, e vai chegar ao Japão, essa tradição, este fluxo de tradição. Portanto, a astrologia medieval japonesa é muito reminiscente da astrologia de segunda linha de Oroteus, por exemplo. Não é? Portanto, e nós temos académicos como o Jeffrey Kotick que estudou exatamente esta linha de transmissão e o doutoramento dele é exatamente sobre isto. Portanto, tudo vindo, digamos assim, daquela zona greco-romana, síria, portanto, há ali um movimento. Depois temos os persas também, isto agora, obviamente, tudo isto é muito mais complicado. Temos os persas ali por meio, como um polo de transmissão, entre os gregos, árabes. E depois vamos ter a criação de uma astrologia de teor europeu, portanto, centrada, de onde nós, digamos assim, vamos ter a famosa astrologia ocidental. Isto, o ocidental e o oriental, é muito complicado, mas é de base europeia, com fortes influências das contribuições árabes, porque os árabes vão transmitir parte da astrologia para a Europa a partir do século XII, XI, XII, através da Península Ibérica, com as traduções de árabe para espanhol, para castelhano na altura, e também, de certa forma, através da Itália. São os dois grandes pontos, digamos assim, de entrada, genericamente falando. Há de haver outros. E, portanto, cria-se uma astrologia europeia que vai ser relativamente coisa. A astrologia europeia que eu estou a falar, portanto, é a astrologia em linguagem latina, não é? Portanto, a de transmissão em latim, que vai acompanhar todo o desenvolvimento, digamos assim, civilizacional europeu e vai chegar até ao século XVII, final do século XVII, onde se começa aqueles movimentos de reavaliação do cosmos, de cosmologias, que nós geralmente chamamos a Revolução Científica. Isto hoje em dia é discutido se podemos chamar de Revolução Científica ou não, mas, portanto, há toda essa dinâmica e, a partir daí, a astrologia marginaliza-se. Portanto, nós temos, no fundo, esta linhagem central na qual há um conjunto nuclear de conceitos e de interpretações que é o mesmo ao longo de milénios. Pelo menos já há dois milénios, não é? Desde os gregos até o século XVII, 2 milénios temos a astrologia coesa e com os mesmos princípios. Tem uma curiosidade, Luiz, você comentou, né, o trabalho do Jeffrey Kotick, dessa transmissão, né, de conhecimento para o Oriente, né, que viria de uma linhagem iraniana, né, alguma coisa assim, eu não lembro, acho que era iraniana que ele comentava, né? Exatamente. E isso é muito curioso, porque a gente pensa, quando a gente pensa, eu digo assim, né, o grande público que não conhece a história da astrologia, pensa em astrologia chinesa e pensa num desenvolvimento 100% chinês, e não imagina, de fato, que houve esse fluxo de transmissão de conhecimento, né? Exato. E há muita coisa, mesmo atual, e se calhar depois podemos falar isso mais para a frente, da astrologia praticada na China, Japão, nessas zonas, que depois vai ter uma segunda influência no século XVII com os europeus, com as viagens europeias para a China e para o Japão. Depois há as duas porcarias. Sim, a tradição milenar chinesa, que tem muita coisa que é a tradição milenar chinesa. Só que há coisas que não são assim tão milenares como isso. Vem dos árabes, na Idade Média, e depois vêm com os europeus, portanto, com as navegações até ao Japão e até à China, já no século XVII. Portanto, isto tem que ser tudo visto. E geralmente, aquilo que nós chamamos de astrologia chinesa não tem esse nome originalmente, não é usada como astrologia no mesmo sentido em que nós usamos, e tem outros nomes completamente, e outras definições completamente diferentes para os próprios, não é? Portanto, eu acho que quando nós queremos averiguar isso é perceber como é que os chineses chamam aquilo que nós chamamos de astrologia chinesa. E, de certa forma, e é isto dito pelo próprio Jorge, aquilo que a nossa versão, digamos assim, da astrologia chinesa é uma coisa muito moderna.
Curioso. contemporâneo. Não tem nada a ver com a tradição propriamente a Aham. dita. E, Luiz, ainda falando, né, da astrologia, antes dela ser interrompida aí nesse momento do século XVII, aí nesse momento que a gente estava comentando, né, Uhum, tem alguns pontos um pouco maravilhosos da astrologia, vamos dizer assim, né? Por exemplo, aquele artigo que você escreveu sobre a astrologia náutica, uhum. né, que é uma coisa que também tem muito a ver com a história do Brasil, com a história das Américas aqui, né? Para quem não sabe, gente, o Luiz ele tem um artigo que ele lançou ano passado sobre astrologia náutica, né? E queria que você falasse um pouquinho, Luiz, assim, desse Sim, artigo, porque de fato é um artigo que eu achei muito interessante, porque ele replica o modelo astrológico para um barco, né? E tem muito exato. mais por trás do que isso, né? Você pode falar um Exa- pouquinho dessa Claro, descoberta aí? claro, claro, com todo o gosto. Esse artigo veio através de um projeto académico ao qual estou relacionado, que está a estudar o impacto que teve na ciência e nas cosmologias. De repente, nós descobrimos que temos um mundo muito mais vasto, com mais continentes e com toda uma estrutura, não é? Portanto, o descobrimento do novo mundo é uma bomba, digamos assim, na visão do mundo da altura. A ideia desse artigo era perceber como é que a astrologia vai lidar com estas grandes navegações. Porque a tradição náutica na astrologia é muito antiga, data dos gregos e provavelmente até anterior, e em que há uma tentativa de fazer, digamos assim, previsões se as viagens vão correr bem, se vão voltar são e salvos, os comércios. Portanto, há toda uma doutrina astrológica, vem de Doroteus e provavelmente até um bocadinho anterior, em que se fala disto tudo e é transmitida. Só que a partir do século XVI nós temos viagens de grande curso, não é? Portanto, são viagens transatlânticas, transoceânicas, digamos assim, não é? Portanto, tem outra estrutura toda. E a ideia foi um bocadinho explorar, então, como é que aparece a doutrina astrológica adaptada a esta circunstância. E o que vai acontecer é que, nós vamos ter doutrinas que vêm da antiguidade e que depois vão sendo adaptadas e transmitidas para tentar perceber como é que funciona o barco, e o barco acaba por ter aquilo que nós chamamos de uma melotésia, digamos assim como existe o homem astrológico, não é? Que nós vamos atribuir ao homem melotésico, que vamos atribuir signos às várias partes do corpo, vai haver um equivalente para o barco em que a cada parte do barco vai ser atribuído um signo, tal como se um corpo tratasse. E, portanto, a melotese existe, tanto quanto eu sei, em três circunstâncias. O ser humano, os animais, sobretudo o cavalo. No cavalo e nas coisas veterinárias associadas a cavalos, eles fazem as melotésias para o cavalo e depois para o navio. Não há mais. Não é? Portanto, e no fundo é o homem e dois meios de transporte principais antes de se inventar os aviões e os barcos a motor e os carros, etc. Portanto, e é interessante, a melotese depois vai sofrer ali algumas adaptações e uns erros de transmissão, etc. Mas há essa tentativa. E, portanto, vai haver toda uma prática no século XVI, XVII, por um lado, não especialista, ou seja, em que os astrólogos vão responder muitas vezes a perguntas de, por exemplo, muitas vezes feitas por mulheres, o marido está embarcado, foi para a guerra, comércio, está numa viagem grande, está bem, não está bem, vai voltar, quando? Não é? Pessoas estão à espera de carga, no comércio isso aparece muito, à espera de cargas que vêm de navios, o navio está muito atrasado, houve algum problema, vai chegar, não vai chegar. Não é? E nós temos exemplos absolutamente fantásticos nisso. Temos livros inteiros dedicados só a isso, mesmo no século XVII. William Lilly, portanto, na astrologia cristã, tem dois exemplos fantásticos de aplicação destas regras. E, portanto, temos essa componente, não é? Uma componente mais prática e mais de astrólogo. E depois temos uma componente, eu diria, mais erudita, mais de especialista, em que vai fazer parte da formação dos pilotos e dos navegadores a componente da astrologia, que é sobretudo mencionada para a previsão do tempo, mas também se nota o uso para eleições, ou seja,
por um lado, vamos ver que tempo é que vai fazer e tentar prever o tempo 2, 3, 5 dias à frente para calcular bem onde é que se tem que parar, se vamos encontrar tempestades ou não. E por outro lado, também aquela muito prática, que é o que é que vai acontecer, não é? E no artigo eu dou exemplos da viagem do Magalhães, não é? Portanto, da circunnavegação, que está cheia, a narrativa das crónicas da viagem estão cheias de astrologia e algumas dos exemplos nós podemos sempre dizer, isso foi o cronista que gostava da astrologia, pôs lá. Sim, mas há provas documentais, testemunhas da época em que eles usavam astrologia. Sobretudo quando alguns dos barcos se amotinaram, antes de entrar no Estreito de Magelhães, há um barco que se amotina, volta para trás, e a crónica diz que ele perguntou ao astrólogo o que é que tinha acontecido. Ora, houve uma horária, alguns no tempo, na viagem de Magalhães, houve uma horária porque é feita para saber o que é que aconteceu ao barco e é o primeiro, tanto que eu saiba na literatura, é o primeiro exemplo que nós temos de um mapa astrológico a ser feito no hemisfério sul. Não é? Pelo menos pode haver antes, mas relatos assim com provas que foi feito é o primeiro. Não é? Portanto, e bem lá a sul, não é? Mesmo ali na pontinha no estreito. O que é muito interessante. Portanto, eles estão, não é só para prever o tempo, é também para coisas práticas, não é? Quando é que vamos ver terra, vai demorar muito ou não é? Se a carga Pois, ia obviamente, chegar com segurança até o destino, se os tripulantes voltavam. exatamente. Portanto, E há Luiz, tudo. esse tema, ele já acaba conectando com um outro assunto também que eu acho que está relacionado. Esse fade out que a gente estava falando da astrologia, esse momento em que a astrologia ela começa a desaparecer e a ciência começa a questionar várias coisas. A gente tem também nesse momento a igreja, né? Parece que o Vaticano soltando bulas ali, condicionando a astrologia a algumas práticas, né? Que é aquela Uhum, história da astrologia judicial e a astrologia natural, né? É um conceito exatamente. também muito interessante. Você pode falar um pouquinho disso, Luiz? Porque eu acho que isso já coloca a gente já no próximo assunto ali, né, que é a volta depois da... Ok. Também tentando sintetizar uma coisa muito complexa. Uhum. Eh, eh, Todos os fatores que indicaste são fatores que contribuem para a marginalização da astrologia, ou seja, para a saída da astrologia do campo das ciências aceites. Portanto, um deles é as novas visões da ciência, não é? Portanto, não tantas descobertas do heliocentrismo, que afinal é o Sol que anda à volta, a Terra que anda à volta do Sol. Isso não afeta a astrologia assim muito. Ao contrário do que possa parecer, isso não. Porque os próprios cientistas que estavam à procura de provar isso eram os próprios astrólogos. Portanto, isso não é muito complicado. Mas temos, sem dúvida, dois fatores que são altamente complicados. Sobretudo se nós estivermos a falar um bocadinho da nossa herança lusófona e, portanto, portuguesa, não é? Um deles é o facto da Igreja proibir determinadas coisas. E a Igreja proibir vem. A Igreja nunca gostou da astrologia, desde o início. Nunca. Porquê? Porque a astrologia era um repositório de uma série de conceitos, nomes e coisas pagãs. Não é? Portanto, só o próprio facto dos planetas terem o nome dos deuses e poderem ser confundidos com os deuses para o cristianismo era muito complicado. Não é? E eles fazem todo um processo de erradicação, não é? Das religiões greco-romanas e, portanto, a astrologia é sempre uma coisa complicada. Depois, há outro grande problema, que é se a astrologia consegue prever coisas que estão dependentes do livre-arbítrio humano, da livre vontade humana, então quer dizer que há coisas que estão predestinadas. Se há coisas que estão predestinadas, e por exemplo está predestinado que alguém vai cometer um pecado, então essa pessoa não pode ser culpada desse pecado, porque já está predestinada, a pessoa não pode fazer nada em relação a isso. Portanto, isto gera um problemão, não é? Portanto, é muito complicado. É como aquele de Deus vai na mesma linha daquele que é muito complicado em básica, que é Deus dá liberdade ao homem, portanto dá o livre-arbítrio, livre vontade. Mas Deus sabe o que é que vai acontecer. Então, se Deus sabe o que é que vai acontecer,
há liberdade ou não. Portanto, Deus sabe o que é que a pessoa vai escolher. É outro daqueles imbróglios, não é? Portanto, aquilo vai complicar. Mas isso é para os teólogos resolverem. Portanto, há essa complicação com a astrologia. E, portanto, cedo há duas distinções da astrologia pressionadas pela astrologia, pelo cristianismo, que é a essência de uma astrologia natural, ou seja, uma astrologia em que eu explico a influência dos planetas através de causas naturais, portanto, o planeta influiu e a pessoa teve um determinado comportamento, o planeta influiu e choveu, etc. Houve um bom ano, houve um mau ano, houve más colheitas, etc. A astrologia natural. E depois há aquilo que se chama astrologia supersticiosa, que são todos aqueles elementos da astrologia que infringem no livre-arbítrio, adivinham coisas do acaso, descobrem segredos, etc. Que são, de certa forma, proibidos pela Igreja. Mas isto é mais teórico do que prático. Durante séculos. Quando nós chegamos ao século XVI, acontecem vários eventos que contribuem para uma mudança de atitude. Uma delas é a imprensa. A imprensa vai fazer com que muita publicação da astrologia ocorra. E as primeiras publicações da astrologia que ocorreram são as grandes fontes, num nível mais erudito, e num nível popular, os almanaques. E os almanaques, hoje em dia, são o equivalente a maus TikToks da astrologia, não é? Portanto, em que as pessoas abrem a boca, dizem 3 ou 4 disparates daqueles colossais, não é? Que poderiam extinguir os dinossauros 3 vezes se fosse um meteorito. Um, e, e a Igreja vai atacar muito isso. E há um abuso muito grande. E há uma série de reações anti-astrológicas porque há um abuso tremendo. Ao ponto de, por exemplo, para o ano de 1000, eu nunca sei exatamente, 1525, há a previsão de um dilúvio. E então há uma série de almanacs a prever um dilúvio, porque há uma grande conjunção de planetas em peixes, vai haver um dilúvio, e gera-se um pânico tal na Europa que os reis e os monarcas são obrigados a contrapor com almanacs, digamos assim, que contrapõem isso para não haver pânico. Portanto, e isto, combinado com outra série de abusos, vai fazer com que a Igreja tenha uma atitude cada vez mais firme em relação àquilo que se publica. Quando depois nós temos o aparecimento do protestantismo, não é? Portanto, há aquela cisão e, portanto, aparecem as fações protestantes do cristianismo, e como algumas frações protestantes vão utilizar muito a astrologia nos sermões, de repente, com a criação da Inquisição, do índice dos livros proibidos, vem uma onda de proibição, inicialmente de livros, e depois, mais tarde, já no final do século XVI, em 1586, é publicada a primeira bula anti-astrológica que não permite aos astrólogos praticar aquilo. Portanto, uma coisa é não ter livros, outra coisa é mesmo dizer coisas. E isso é uma bomba, sobretudo nos países católicos. Não é? Portugal, Espanha, parte da Itália, é onde isto embate mais forte. Depois, ao norte, nos países protestantes, não é? Queiram lá saber o que é que o Papa diz. Não é? Luiz, você comentou uma vez do que parece que houve um astrólogo português que foi chamado pela Inquisição, não foi? Isso é uma história muito interessante porque a gente está falando da astrologia sendo perseguida, né, ou pelo Uhum. menos limitada pela Igreja. E de fato a pena que o astrólogo poderia enfrentar era ser chamado, né? Mas você pode contar um pouquinho desse episódio? Só para quem está assistindo entender um pouco, assim, porque não precisa ter a exatidão toda dos dados. É que eu me lembrei disso e eu achei interessante, porque casa com essa. A gente teve, de fato, né, gente É. sendo chamada. Sim, em Portugal, curiosamente, não há muitos casos conhecidos de astrólogos a serem chamados. Em Espanha, por exemplo, há mais. Mas no caso português, um dos casos que eu e um colega meu estudámos, e vamos publicar um artigo sobre isso, é um português que é chamado, isto já 1560, 59, 60, se não me engano. É chamado à Inquisição porque é denunciado.
Porque geralmente todos os processos de inquisição começam com uma denúncia. Algum cliente insatisfeito ou coisa assim. Ou algum familiar, geralmente, que não queria qualquer coisa. E então ela é chamada à Inquisição e há uma série de testemunhas. E é o único processo português conhecido em que nós temos uma série de testemunhas a dizerem o que é que ele fez. Foram lá e ele fez isto, foram lá e ele fez aquilo. Então temos casos em que ele perguntou-lhe sobre um cavalo que desapareceu e temos roubados, pessoas que estão, lá está, que estão, que morreram, ou que se morreram na guerra, nesta altura da guerra de Alcácer Quibir, portanto, se morreram, então são 80, é 80 e poucos, na guerra de Alcácer Quibir, se estão vivas ou não, pessoas que estão na carreira da Índia, se estão a salvo, portanto, há uma série, ou seja, nós temos uma ideia de tudo o que ele faz, e o que ele faz, maioritariamente, é horária, não é aquilo que nós hoje em dia chamamos de horário. E a Inquisição tenta perceber o que é que ele está a fazer exatamente. A grande questão da Inquisição é perceber, sobretudo, o que a Inquisição, portanto, a postura da Igreja em relação a isto é o seguinte: se eu consigo responder a uma pergunta que não é suposto eu saber pelos preceitos da Igreja, que vai ser quase 100% das horárias que se podem fazer, então se eu acerto, eu só sei aquilo porque tenho um pacto com o demónio. Ou um pacto que eu tenho conscientemente ou inconscientemente. Não é? Eu estou assim influenciado e não sei. Mas é sempre assim. Pode ser revelação divina, mas revelação divina, quer dizer, eles geralmente não puxam por aí. É sempre um pacto com o demónio. E então, eles estão sempre a perguntar-lhe uma série de coisas para saber se existe pacto com o demónio ou não. Porque se não existe pacto com o demónio, não há heresia. E a maior parte dos astrólogos pode passar uns tempos na prisão, pagar umas multas, ter que entregar livros, ter umas penitências, não sei quantas rezas, etc. Mas não são queimados. Aliás, eu não conheço, pode haver, mas eu não conheço nenhum processo de astrólogo conhecido, famoso, em que o astrólogo tenha sido queimado na fogueira. E geralmente se são queimados na fogueira, não será por praticarem astrologia, será por qualquer coisa mais grave em termos de heresia, porque faziam magias ou feitiçaria, ou qualquer coisa mais grave, não é? A astrologia nunca é um pecado assim tão grave como isso. Mas é um pouco isso, não é? Portanto, e através desse processo e de outros mais pequenos, este é muito grande, nós temos estes pormenores todos, não é? E conseguimos reconstruir como é que seria a prática de um astrólogo em Portugal no século XVI, que era uma coisa que até agora nós não sabemos. Não se conhecia, não é? Portanto, não tínhamos informação. Nós calculávamos, mas não sabíamos. Muito interessante, Luiz. E essa é um pouco também da história da astrologia lusofônica, né? Porque nós brasileiros aqui precisamos conhecer essa raiz portuguesa da nossa astrologia que a gente pratica aqui. Inclusive, esse trabalho que o Luiz lançou recentemente também sobre a astrologia jesuíta também é um grande link aí com a nossa história, né? Luiz, você estava comentando aí das acusações, né, os astrólogos nessa época eram acusados de fazer pacto com o demônio, alguma coisa assim. Mas aí já entrando no próximo assunto, a astrologia ela acaba sucumbindo nesse momento e ela volta depois misturada não com pactos com o demônio, mas com espiritualidade, né? Eu queria falar um pouco desse momento dessa volta, né? Porque aí parece que abriram as portas e ficou um campo muito aberto, né? E é interessante a gente conhecer um pouco de como que a astrologia ela volta, né? Porque ela ficou interrompida, vamos dizer assim, quanto tempo, Luiz? Um século e meio, um século? Século e meio, eu diria. Isto depende muito dos locais, não é? Portanto, e para país pode variar ligeiramente. Mas eu diria, com respeito, todo o século XVIII e quase todo o século XIX, digamos assim. A astrologia só volta à prática pública bem visível nos finais do século XIX. Portanto, já vê, entre o final do século XVII e o final do século são mais ou menos 2 séculos. Século e meio, 2 séculos. De hiato, não é? Em que há uma ruptura com a tradição. E, portanto, nós perdemos aquela ligação. Não é? E Século... quando chegamos... Desculpa, disse. Não, perdão, ia falar só do século XIX, já é quando aparece Alan Lee, né? Alguma coisa assim? Sim, o Alan Lee é final do século XIX, mentalidade teosófica,
E é aquela mentalidade típica do século XIX, que é, eles no século XIX eles acham que eles sabem tudo. Não é? Há uma atitude do século XIX que é, eles chegaram ao pináculo do conhecimento humano. Melhor que eles não existe. E, portanto, tudo o que veio antes é um disparate e um erro, e eles é que sabem. E, portanto, há uma reconstrução, isto na astrologia, muitas vezes, há toda uma reconstrução, digamos assim, do pensamento para acomodar. Portanto, o passado não é o que o passado foi, é o que eles acham que o passado devia ter sido. Tenha sido assim ou não. E nós vemos isso na restauração de monumentos, nós vemos isso na história, nas histórias básicas que eles inventam. Não é? Aquela ideia, por exemplo, muito velho, que a Terra era plana, e depois veio o Colombo e veio, olha para a melancia, veio a mosca. Essa história que é repetida ainda hoje em algumas escolas é invenção completa, romance completo do século XIX. Não é? Portanto, inventam coisas, não é? Fazem assim umas narrativas muito teatrais do que é que seria a história. E isso é complicado. E a astrologia também, não é? A astrologia vai ser reinventada. E então há muito aquela narrativa teosófica e esotérica de que os caldeus, que vem tudo dos caldeus, etc. Mas depois, na prática, ninguém diz o que é que vem dos caldeus. Factos e astrologia prática não há. Não é tudo um bocadinho assim místico, esotérico, perdido nas brumas do tempo, mas não há factos absolutamente nenhum, não é? E aí é que gera o problema e depois eles inventam, não têm, tapam buracos. Não é? Você acha, Luiz, que essa aura de mistério que a astrologia começa a voltar com essa aura nesse momento, você acha que isso acaba contribuindo para deixar os limites mais nebulosos, vamos dizer assim, né? Porque no mistério cabe tudo, cabe o mago, cabe o buscador do conhecimento, cabe uma série de arquétipos de storytelling, mas de storytelling, não necessariamente. Exatamente, não de realidade, não é? Qualquer semelhança entre aquilo que eles dizem e a realidade é pura coincidência, não é? O que acontece é o seguinte, acho que isto ainda não foi bem estudado, mas há dois fatores muito interessantes. Por um lado, há toda uma reação cultural ao iluminismo e à racionalidade que vem do século XVIII e com parte do XIX, que é a criação da fantasia, não é? E nós temos na literatura e nesta procura das artes místicas uma espécie de resposta a um excessivo racionalismo, vem uma componente de fantasia, de mistério, de espiritualidade também forte. Com tudo o que isso tem de bom e de mau. Depois, isto, onde é que eu queria ir com isto? Espera aí que eu já me perdi. Isto é muita informação ao mesmo tempo e eu estou a tentar reduzir coisas muito complicadas. Exato. E depois, com isto, vem também uma ideia de que, tanto, com aquela arrogância que eles já sabem, eles reconstroem toda a narrativa astrológica. Criam coisas onde não existem, criam metodologias e não há um seguimento. Há aquela ideia que a teoria, se eles pensarem, chegam lá. E portanto, eles criam. Portanto, há muita imaginação, digamos assim, não no bom sentido. E depois, ao mesmo tempo, para o esoterismo está muito tingido, sobretudo no esoterismo ocidental, por moralismo cristão. A gente vê isso nas teorias da reencarnação teosófica, quer dizer, aquilo está cheio, carregadinho de moralismo cristão. Qualquer semelhança entre aquilo e as teorias de reencarnação do Oriente, que são ali hardcore, não há, não é? Não tem nada a ver. Então há o moralismo cristão. Então a astrologia é sempre uma coisa super estranha, mesmo no esoterismo ocidental, que, por um lado, é os astros e é superior e há uma coisa importante. Mas, por outro lado, como é um conhecimento que claramente foi derrotado pela ciência contemporânea, não é uma coisa para confiar totalmente. Então, muitas vezes, eles vão roubar o simbolismo astrológico para construir aquelas ideias fantásticas e super espirituais, ao mesmo tempo desprezando muito a astrologia prática, a prática da astrologia propriamente dita. Não é? E então nós temos, por exemplo, o Alan Liu, que vende horóscopos daqueles básicos datilografados por não sei quantos macacos que ele tem lá a datilografarem por um shilling, ganhando dinheiro claramente com a astrologia,
e ao mesmo tempo vir com narrativas de astrologia espiritual superior esotérica para outro lado. O que é aquelas contradições perfeitamente aberrantes, não é? Que ainda há por aí muita continuidade disso, não é? Mas, quer dizer, a atitude não bate uma coisa com a outra. Portanto, há uma mistura de aura misteriosa e depois, ao mesmo tempo, um desrespeito total e absoluto pela possibilidade daquilo funcionar. E, portanto, há esta mistura. E nós somos herdeiros dessa mistura. Tem um parêntese, Luiz, que eu queria fazer aqui. A primeira live dessa série que eu fiz, né, que foi com a Maria Eunice Souza. Aliás, Maria Eunice, um beijo. A gente falou da cultura de signos, né, versus a astrologia. E a gente falou um pouco da história do Alan Lee, né, porque eu acho que muito da astrologia que a gente vê hoje aí no TikTok, enfim, essa astrologia mais de brincadeira, assim, ela tem um DNA do Alan Lee, né? E aí, pesquisando sobre o Alan Lee, isso aí tá o pessoal consegue encontrar na internet. É um trecho do livro Confusion of Prophets, Victorian and Edwardian Astrology, do Patrick Curry. Uhum. Ele fala do Alan Lee, né, que o Alan Lee teve um final de vida super turbulento, ele foi processado por charlatanismo, enfim. Mas tem uma coisa que me chamou muita atenção, que fala que um dos casos aí dele foi arquivado por falta de provas, mas levou o Alan Lee a acreditar que a astrologia, ou melhor, ele enfrentou um processo contra a acusação de fingir ilegalmente que adivinhava a sorte por meio da astrologia. Aí o caso foi arquivado por falta de provas, mas ele levou a acreditar que a astrologia precisava ser revisada para ser legitimada. E o seu conselho para os colegas astrólogos, aí é o trecho que está no livro aí do Patrick Curry, deixemos a companhia do astrólogo fatalista que se orgulha de suas previsões e que está sempre tentando convencer o mundo de que somente no lado preditivo da astrologia encontraremos o seu valor. Não precisamos discutir a questão quanto à sua realidade, mas em vez disso fazer uma mudança muito necessária na palavra e chamar a astrologia de ciência das tendências. Quer dizer, Não é? E ele está agora, propondo um revisionismo na cara dura. exatamente. E o que é fantástico é qual é a motivação disto. Não é uma motivação astrológica, não tem nada a ver com o melhoramento da astrologia. Tem a ver com o facto de que ele tem uma lei que o proíbe de ganhar dinheiro com astrologia propriamente dita, fazendo previsões. Isto assumindo que ele sabia fazer astrologia propriamente dita. Eu tenho as minhas dúvidas, mas isso é outra questão. Portanto, a motivação que está por trás disso é absolutamente horrorosa. É uma motivação comercialista. Ou seja, o Alan Lee, em grande medida, é uma figura histórica, teve os seus contributos, como qualquer figura histórica, mas o Alan Lee é um vendilhão do templo, não é? Portanto, mais nada mais. E estas mudanças na astrologia era porque eles... Pronto, agora o que eu vou dizer é um bocadinho duro, mas é uma opinião que eu tenho. Eles vão modificar a astrologia porque eles não têm conhecimentos para pôr a astrologia a funcionar como deve ser, fazer uma astrologia preditiva como deve ser. E preditivo não tem nada a ver com fatalismo. Também é uma propaganda muito contemporânea de a tradição é fatalista. Há astrólogos fatalistas, não é? Assim como há astrólogos idiotas, não é? Idiotas, fatalismos, geralmente andam de mão dada. Mas, portanto, ou seja, eles, para evitarem fazer uma astrologia a sério, e digamos assim, e terem coragem para posicionar-se como deve ser, vão modificar a astrologia. Não é? Então parece esta astrologia fantasiosa de que é muito simbólico, há muita imaginação, há muita coisa, e então a astrologia começa a perder completamente aquele aspecto prático que tem, que é com a realidade. Não é? A astrologia tratar da realidade. Seja uma realidade mais terrena, mais concreta, seja uma realidade mais abstrata, mais psicológica até, não é? Mas é uma realidade, não é? E isso cai lindamente no discurso New Age, não é? No mau sentido do discurso New Age, não é? Portanto, é aquele lado fantasioso, aquele lado de se eu pensar muito e se eu me concentrar muito, até as coisas vêm ter comigo, se as coisas vêm ter comigo é que eu não sou merecedor, ou seja, há uma série de pensamentos, depois estão na base daquele misticismo e esoterismo super tóxico, não é? Que ainda hoje existe e que nós vemos aí,
que as pessoas são, há os merecedores, há os não merecedores, e por trás disto tudo está uma série de pensamento cristão, super cristão, muitos deles super protestantistas, porque isto vem muito pelo nome dos americanos e dos ingleses, que têm uma componente protestante forte, várias linhas protestantes, e isto não tem nada a ver com a astrologia. Nada disto é astrologia. São tudo Luiz, crenças da época e conveniências da época adaptadas, forçadas na astrologia. você acredita que a essa ocasião, assim, o descobrimento então de Urano e Netuno e depois a incorporação deles ainda, né, um pouco a fórceps aí na astrologia, você acha que isso ajuda a corroborar aquele cenário de que o homem moderno sabia de tudo e porque Sim. a gente tem de fato, né, quando Urano e Netuno são incorporados aí no sistema astrológico, as pessoas acabam elegendo, eu não sei, não descobri até hoje quem são essas pessoas, mas assim, atribuíram regências, né, a esses planetas que foram descobertos, e eram planetas que não estavam originalmente, né, no sistema autônomo da astrologia. Eu queria saber, Luiz, assim, você sabe, você tem alguma pista de quem atribuiu essas regências, de quem... Não é um assunto que eu tenha estudado em particular. O único trabalho bem feito sobre isso que existe é feito pela Sue Ward. E ela tem um essay, portanto, um ensaio que ela publicou, agora publicou até recentemente num dos livros dela, no coleção de ensaios, em que ela vai às origens da, da, dos atributos dos planetas contemporâneos. E na altura, isto dito por ela própria, ela faz isto até na procura, ok, vamos lá ver, vamos ver o que é que se há uma validade naquilo que é dito hoje em dia. E descobre assim, um pequeno conjunto de horrores de como é que estas coisas chegam. Eu já há muito tempo já li isso há muito tempo, já não me lembro dos detalhes de quem, das figuras, mas por exemplo, o Urano é o primeiro a ser descoberto, 1780, qualquer coisa assim, eu nunca lembro dessas datas, e o Urano durante muito, muito tempo é incluído nos almanaques, mas não é interpretado. Não há qualquer tentativa de o interpretar porque não se sabe qual é o significado. Eu acho que as opiniões mais antigas que existem é que potencialmente seria uma maléfica, tal como Saturno, não é? Portanto, mas não se sabe. O nome até ele nem tinha o nome de Urano, quer dizer, na altura tinha o nome de George, não Herschel. é? George Sidous, ou George Sidous, a estrela de George. E então, e portanto eles não incluem. Só mais tarde é que há assim há um tipo que é o Le Verrier. Não Le Verrier, como é que ele se chamava? Não, Le Verrier é o outro do Neptuno. Há um tipo inglês que eu agora não me lembro o nome. Nunca me lembro o nome dele. Varley. Acho que é Varley. Que tem uma teoria que o Urano causa disrupções. Ele anda sempre a ver na carta dele os trânsitos do Urano para ver se consegue perceber. E há um dia em que em que ele tem um incêndio em casa, e então ele acha que o Urano tem a ver com acontecimentos inesperados, porque ninguém estava à espera do incêndio. O que, mesmo assumindo que essa história não é um bocadinho mito urbano, não é? Os trânsitos não funcionam assim. Como qualquer pessoa que sabe um bocadinho assim da astrologia sabe, e se os trânsitos não funcionam aquele dia, àquela hora, é ali que bate. Não. Aquilo não prova nada. E, portanto, a partir daí as pessoas depois correm com isso. É como hoje em dia. As pessoas têm uma ideia mais inteligente ou perfeitamente estúpida, a apresentam e há sempre meia dúzia, ou mais, ou uma dúzia completa, ou três ou quatro, que correm com aquela ideia sem pensar duas vezes se aquilo faz algum sentido. Não é? Porque não há nunca ninguém a dizer atenção, mas isso, olha que isso não precisa um bocadinho mais de comprovativo, não é? Não, isso não. Corre tudo com aquilo. Então, há muitas dos conhecimentos. Por exemplo, o Plutão. O caso do Plutão é terrível. Porque o Plutão, há uma altura, ali nos anos 20 do século XX, 1920, em que há uma moda dos planetas hipotéticos. Então, como não sabem a astrologia,
Isto é a minha narrativa pessoal disso, já agora, depois as pessoas ficam muito ofendidas, não é que vai buscar isto. Isto é a minha narrativa pessoal. Eles, como não sabem funcionar com a astrologia, portanto, que nunca fazem, já precisam tapar buracos. Tem o Urano, já tem o Neptuno, mas depois há aquela ideia, não temos planetas suficientes, não temos um planeta para cada signo. Precisamos, mas eles acham que sim. E então, como não há planetas suficientes, começam a arranjar planetas hipotéticos. Não é? E ainda hoje temos a escola uraniana que usa uma série de planetas que não existem. Curioso, né? E E com base no quê? Há algum embasamento para. imaginação criativa. Não sei. Deve haver. Eles devem ter qualquer, não é, narrativa que na cabeça deles soa muito bem, que é super lógica, mas pronto. E atenção que essa narrativa hoje em dia foi completamente revisada para bater com as coisas atuais. Portanto, eles hoje em dia já ouvi pessoas que trabalham com esse tipo de planetas a arranjarem uma coisa que não tem nada a ver com o original. Já é. Aliás, é muito curioso, né, Luiz? Trazendo dois pontos, né? Assim, a questão do Urano, as pessoas também associam a Revolução Francesa e a Guerra da Secessão Americana, né? Que se a gente olhar a astrologia no Atlas, né, a gente está falando de dois eventos ocidentais, né? E a gente tem um grande desenvolvimento da astrologia no Oriente Médio, no Oriente, enfim, ela correu para o mundo todo. Então, isso eu acho que é um ponto também para a gente refletir, né? Será que três acontecimentos, quer dizer, dois e meio, vai, porque o incêndio na casa do cara lá, acho que entra para outra estatística aí enfim, de seguradoras, de apólice de seguro. Mas eu acho que, pensando nesse outro ponto que você falou, né, de como esses planetas também são usados, a gente tem hoje em dia, inclusive, pessoas que praticam a astrologia tradicional incorporando esses planetas, né? Que também eu não sei, assim, eu não entendo muito, me parece um pouco paradoxal, porque a gente tem um sistema originalmente que funciona pela visibilidade, pela transmissão de luz e de repente você tem componentes invisíveis ali que, né, e acho que mais do que serem invisíveis que significados de fato eles têm, né? Assim, Exato. eu acho que Essa é a grande questão. Isso se calhar seria uma live só sobre isso, que é nunca, se nós olharmos bem, se nós pararmos, esquecermos por um momento aquilo que se sabe sobre os planetas modernos, portanto, o Urano, o Neptuno e o Plutão, e fomos ver a história toda das atribuições, não há nada coerente. Nunca ninguém conseguiu provar, explicar ou dar qualquer tipo de explicação coerente e consistente ao significado destes planetas. Nunca. O que aconteceu foi, houve umas ideias, houve uns livros escritos e as pessoas correram com isso. Muito disso à custa do nome do planeta. Com umas grandes confusões com o Urano, porque aquilo depois que é atribuído ao Urano não tem nada a ver com a mitologia do Urano, nem perto nem de longe. Depois lá vê o Prometeu, que só dá vontade de jogar com um livro de mitologia grega à cabeça, porque assim não venham inventar, quer dizer, então Urano não funciona, que é o nome, então vamos arranjar o Prometeu. Não arranjar o Prometeu, quer dizer, o planeta não se chama Prometeu, quer dizer, tenham lá santa paciência, têm que ser coerentes, não é? Querem ir por aí, querem propor essa teoria. Tudo bem, é uma teoria, é uma proposta, mas sejam coerentes. E nunca ninguém chama à tarimba, não é? Portanto, chama ali e dizer, não, isso não tem coerência nenhuma, esqueçam lá, isso não funciona. Está mais provado, é fantasia. Fantasia mitológica, não é? E eu adoro mitologia, atenção. Mitologia é fantástica, é uma narrativa humana, tem umas histórias absolutamente fantásticas, um simbolismo fabuloso, mas não são astrologia. Com o Neptuno, nada daquilo funciona. Veja-se, por exemplo, aquele grande calhamaço que era o livro do Neptuno, da Lois Green, que foi o primeiro livro. Tinha eu começado brevemente a aprender a astrologia tradicional, foi aquele livro em que eu li e foi um livro profundamente desapontante. Nada da simbologia que ela dá ao planeta tem a ver com Neptuno ou com a mitologia de Neptuno. Ela vai buscar todas as mitologias e mais algumas, não sei se até umas aborígenes, aquilo vai por todo lado. Já não me lembro. Aquilo não tem nada a ver com Neptuno. Portanto, aquilo é altamente desapontante. É daqueles livros que é feito para dizer coisas para o ar e para vender, sinceramente.
É um livro profundamente desapontante astrologicamente. Nessa altura, ainda eu tinha uma prática com a contemporânea. O Plutão ainda é um caso mais grave, que o Plutão é assim, houve alguém dos planetas hipotéticos, agora voltando àquela questão dos planetas hipotéticos, que tinha um Plutão hipotético. E se eu me estou a lembrar corretamente, esse Plutão hipotético iria substituir a Lua como regente do Caranguejo. Oh. Não me perguntem porquê. Há um livro que ele escreve sobre isso. E então o Plutão, não sei o quê, o submundo, etc. Obviamente extraídos ali à seringa da mitologia do Plutão. Descobre-se um planeta novo, dá-se o nome de Plutão, e em um espaço de um ano ou dois, toda a simbologia para esse planeta hipotético é transferida, copy-paste, para o Plutão atual. E pronto, fácil, barato. Eu estou rindo aqui, mas mais na rápido que verdade. isso só o chat GPT, não é? Pois é, impressionante, né? Assim, porque você pega, de repente, 6.000 anos de desenvolvimento e deixa de lado e realmente inventa uma outra coisa, né? Eu estava querendo achar aqui, eu tinha localizado, pesquisando sobre essa história do Plutão, né? Porque parece que tem um cara que escreveu um livro sobre Plutão na época e jogam muito em cima desse cara, porque é um cara, eles falam, não, ele consegue escrever um livro inteiro sobre Plutão, não sei o quê. Então pegaram o livro desse cara e consideraram, enfim, as coisas que ele trouxe. Eu queria achar o nome aqui, mas tá nos meus downloads, eu não vou conseguir. O Jeff Green? Não. Não, é com B, eu acho o nome dele. Espera um pouquinho, deixa eu dar um. Eu achei muito curioso, porque eu falei, cara, chama Fritz Brunhubner. Fritz Brunhubner. O livro chama Pluto. Eu posso compartilhar depois com você, Luiz, se quiser. É do começo do século XX e ali acho que deve ser próximo do descobrimento ali de Plutão, Se calhar né? é E capaz de alguém ser esse, já não me lembro quem é que é. um tal de Fritz Brunhuber. Mas aonde eu queria chegar, Luiz, é assim, a gente tem, né, a mitologia que a gente tem associada aos planetas, ela surge do significado inicial desses planetas, correto? Exato. Isso é um ponto muito importante, que é, nós geralmente achamos que os planetas têm o significado que têm porque, por causa da mitologia do Deus, mas não, são os planetas e o facto dos planetas terem o movimento que têm, as características que têm, que vai ser gerada uma mitologia e um Deus que corresponde a essas características. Portanto, vamos lá ver, a qualidade astrológica do planeta antecede a mitologia. A mitologia é uma forma de explicar a natureza. E, portanto, a natureza precede a mitologia. Sempre. Não é? E, portanto, estar a fazer o reverso, ainda por cima com nomes dados arbitrariamente, é muito complicado. Além de que os planetas novos não entram dentro da mesma teoria explicativa que entram os tradicionais. Portanto, isso depois tem que ser tudo visto com calma. E uma das primeiras, assim, para astrólogos mais hardcore, ou pelo menos mais bem lidos na tradição, logo do século XVIII, eu agora não lembro o nome dele, e ele está a referir-se aos asteroides e ao Urano. E reparem que os asteroides são descobertos logo a seguir ao Urano e ninguém liga aos asteroides nenhuns lá de coisa nenhuma até aos anos 70, quando aparecem as deusas e essas coisas todas. E a ideia inicial é que estão muito longe para terem qualquer influência significativa. Estão muito longe ou são muito pequenos. É aquilo que ele diz. O que é que ele acha? Acha que estão muito longe ou são muito pequenos para terem qualquer coisa significativa. O que é uma boa posição, não é? Sim, razoável. É Bem razoável. razoável. Portanto, o que acontece, e isto é um bocadinho duro para dizer, e metade dos astrólogos vai achar que não, porque tem muita experiência, etc, etc, mas, que eu já vi esta história, já tive estas discussões, mas a criação a atribuição de significados a Urano, Netuno e Plutão não é feita com acordo com regras astrológicas aparentemente nenhuma, é tudo justificado com coisas exteriores e não está consolidado. O que as pessoas fazem é repetem o que o que alguém já disse sem pensar duas vezes se aquilo é assim. Pois é. E atenção que é assim, eu não comecei na tradição, portanto eu fiz um processo de passagem
de um pensamento completamente contemporâneo para um completamente tradicional. Portanto, eu não sou propriamente ignorante de como é que se usa o Urano, Neptuno e Plutão na astrologia contemporânea. Não é? Já agora, pronto, para escudar Sim, aqui. aliás, foi muito bom você pontuar isso, Luiz, porque na semana passada a gente teve uma live, né, com a Grazi Teixeira, com a nossa colega Grazi, e foi justamente sobre esse trajeto, porque eu e ela também viemos da astrologia contemporânea, né, moderna, e fizemos essa migração, né? Então, assim, é muito interessante quando você tem a visão dos dois lados e você consegue confrontar, de fato, principalmente com esse olhar histórico, de entender que as coisas tiveram um longo desenvolvimento e, de repente, as coisas ficam mais criativas, vamos dizer assim, né? Exato. E agora nós podemos perguntar, e é possível tentar fazer um processo, renovar esse processo? É, mas tem que ser bem feito. E tem que ser eliminando completamente os conceitos, preconceitos que nós temos. Portanto, é esquecendo o que é significado, tentar encontrar um significado. Agora, isso tem que ser feito com regras astrológicas. E regras astrológicas não são coisas geracionais, não são planetas nos signos, não é signo solar, é. Temos que arranjar mapas com planetas. Já agora, dando a pista para quem quiser meter nessa aventura, temos que arranjar mapas com os planetas muito proeminentes, e proeminente não é como eu já vi por aí, a fazer um quincúncio ou qualquer planeta obscuro no Um mapa, ou Viking a Lua Two. Negra, ou o biquintil à Lua Negra. Isso não é proeminência absolutamente nenhuma, isso é loucura, insanidade completa. Portanto, é um planeta proeminente, e perceber se a presença daquele corpo ali atribui qualquer característica nítida, clara, que não possa ser explicada por outra qualquer configuração no mapa natal. Que é uma tarefa extremamente difícil. Não é? E depois há aquela questão na horária, que é, na horária sobretudo, e pouquíssima gente sabe trabalhar com horário para fazer este teste, geralmente os que trabalham não querem saber, para fazer, é o facto, portanto, na horário nós temos proibição de luz, não é? Portanto, se o significador A da pessoa e o significador B da coisa que a pessoa quer que aconteça ou não, se tiverem um aspecto, vamos imaginar um sextil, cenário ideal, o planeta que representa a pessoa tem um sextil aplicativo, portanto está-se a dirigir ao sextil perfeito àquilo que a pessoa quer. Portanto, aquilo vai acontecer. Se pelo meio nós tivermos uma quadratura do Urano, Netuno ou do Plutão, e portanto o planeta A primeiro faz o aspecto ao Urano, ao Netuno ou ao Plutão do que faça ao outro, teoricamente, pelas regras da astrologia horária, então esse evento não vai acontecer. E do muito pouco que eu observei, o Urano, Netuno e o Plutão não têm este efeito. Não causam um corte de luz no aspecto. E isso é importante, se nós queremos perceber como é que eles funcionam. Não é? Muito interessante. Isto tem que ser devidamente testado, não pode ser com um caso ou dois que eu tenho visto alguns no tempo, quando ainda tinha lá o Urano, Neptuno e Plutão posicionados em algum ar. Tem que ser feito sistematicamente, com casos suficientes e com mapas que permitam este tipo de análise. Devem ser meia dúzia em 200 ou 300 ou 400, não é? Portanto, temos que ter esta atenção. E é assim, é sistematicamente e tendo uma clareza de espírito muito grande. Que hoje em dia não tem, porque as pessoas simplesmente aceitam. Uhum. Não é? Você imagina, Luiz, que esse processo ele pode acontecer, de repente, se você assim, se imaginar essas condições que você, essa condição de mundo ideal, né, para se testar novamente esses planetas. Você imagina que, de repente, a inteligência artificial, o chat GPT, essas ferramentas, elas podem acelerar esse processo ou ajudar de alguma forma se a linha zero for bem escrita? Quando muito podem encontrar mapas. Eu acho que, por enquanto, o que um chat GPT ou qualquer uma inteligência artificial pode é ajudar a encontrar configurações ou mapas de pessoas conhecidas que possam ter determinadas características que nós estamos à procura, não é? Mais que isso, analisar propriamente, acho que não. Até porque E, Luiz, bom, nós vemos nas poucas análises, experiências que eu tenho feito, o que as inteligências artificiais vão fazer é vão buscar o que está por aí. uhum. E o que está E te por apresentam um aí compilado
de várias formas diferentes de Exatamente. você Portanto, reclamar. não há nada de criativo ali. Portanto, ele simplesmente pega no que lê, mistura muito bem e joga de volta. Ou às vezes nem mistura muito bem, não é? Porque há coisas, vamos a assuntos muito nichos. Nós sabemos exatamente onde é que ele está a ir buscar aquilo. Uhum. Muito bom. Luiz, para a gente já começar o nosso finalmente aqui, eu queria falar um pouquinho, né? A gente tem esse panorama, né, que é derivado aí desse remix que fizeram com a astrologia aí no século XVIII, XIX. Mas a gente teve no século XX também um movimento importante aí, que foi esse revival da tradição astrológica, né? A gente teve um movimento de tradutores Uhum. acontecendo aí no final dos anos 80, 90, né? Você pode contar um pouquinho para a gente, que a gente teve o Project Hindsight, né? Que foi um desses projetos, né? Do Robert Hand, do Robert Schmidt e do Robert Zoller, Uhum. né? Mas parece Exatamente. também parece que tiveram os antecessores, né? Então, vou contar aqui umas histórias interessantes, porque nós, os ingleses às vezes conhecem isto, mas o nosso universo lusófono não conhece estas intrincâncias do sistema. É assim. O revivalismo da tradição ocorre em muitos sítios. Há uma espécie de revivalismo logo no início do século XX. Há, há muitas coisas interessantes a acontecer no século XX, como um reflexo de uma série de traduções de materiais gregos e de materiais antigos que ocorre logo ali academicamente no início, mas que não se transmite muito para a astrologia prática, não vinga muito. O próprio Fernando Pessoa tem vários apontamentos de astrologia tradicional, super tradicional, com partes arábicas, etc., dos quais ninguém fala, por exemplo. Portanto, ele tinha contato com esse tipo de realidades. E os ingleses, como sempre tiveram vários livros em língua inglesa, não é? Portanto, como William Lilly e outros posteriores em tradição, teve sempre no background. Mas eram consideradas coisas antiquadas. E é exatamente em Inglaterra que há a primeira grande força de tradução com o rivalismo do Ilírico. Eles sempre tiveram grupos de pessoas que estudavam horária, que estudavam estes livros mais antigos e que durante os anos 60 e 70 se dedicaram a isto. Portanto, quando chega aos anos 80, isto já era bastante conhecido. Em Espanha, nós temos uma série de grupos e de pessoas a traduzir do latim. Portanto, há traduções muito antes de qualquer outro lado. Portanto, e então em Espanha, portanto, em língua espanhola, nós temos muita coisa muito cedo, logo nos anos 70, etc. Também é ignorada perfeitamente. E provavelmente temos outra que eu não conheço, não sei o que é que os alemães fazem, etc. Portanto, pode haver outras coisas que eu não conheço porque não conheço essa realidade. E de facto, quando o projeto Hindsight aparece, com tudo o que o projeto Hindsight tem de contribuição, de boa contribuição para a questão da tradição, o projeto Hindsight vem com aquela ideia de nós vamos fazer isto, e agora simplificando aqui também uma história muito complicada. Nós vamos fazer isto é altamente inovador e estamos a descobrir muitas coisas novas. Em inglês, baseado na América, nos Estados Unidos. Os ingleses, que já há pelo menos 2 décadas que estavam a fazer este trabalho, vão ter como uma recepção a isso. Assim, olha que interessante, mas esperem lá que nós já fizemos muito desse trabalho. Mas os americanos, sendo bons americanos como são, não ligaram. E, portanto, há determinadas, agora só vou mandar isto lá, há certas e determinadas incompatibilidades que se manifestaram numa certa e determinada discussão que houve há uns meses atrás sobre sistemas de casa, têm raiz no facto do projeto Hindsight, certas acusações que se faz ao projeto Hindsight, do projeto Hindsight ter uma postura, não quer ser injusto com lado nenhum, ligeiramente arrogante e, ou pelo menos, não atenta ao trabalho que foi feito antes deles. E de repente vir com uma série de ideias, são originais, nunca ninguém pensou isto, quando de facto pensaram. E estamos a falar ingleses versus ingleses. Porque tudo o que exista em português, espanhol, francês, alemão ou outra língua qualquer é como se não existisse para eles, não é? Portanto, isto, nós não somos americanos, nós não dizemos nada ao mundo anglófono em termos de estrutura, temos a nossa própria tradição e tudo, portanto temos que ver estas coisas como elas são. E portanto essas guerras vêm muito daí. E o Projeto Hindsight realmente faz um trabalho fantástico, mas
não se liga bem ao que já tinha sido feito. E isto é o grande defeito, digamos assim, do projeto Hindsight. Tem uma série de trabalhos, eu tenho uma série de publicações deles, ainda bem que eles o fizeram, tivemos acesso a uma série de coisas que não existiam, etc. Mas não há uma ligação com o resto. E é este lado que é muito criticado. E às vezes as pessoas também não sabem focalizar isto corretamente. Mas esse é que é o grande problema. Determinadas posturas que se calhar tiveram, que têm a ver com as personalidades das pessoas, etc. É como é, já é história também, não é? Já acabou. E o remanescente desse já nem é o projeto Hindsight, é a escola de filosofia do Robert Schmidt, não é? Portanto, isto gera estas pequenas estruturas. Portanto, e é muito isso. Agora, lá está, quer dizer, nós temos esse revivalismo é muito rico e muito importante. E, portanto, começa nos anos 80, começa a ganhar força nos anos 90 e quando chegamos ao ano 2000, 2000 e pouco, expressa-se de uma forma extremamente ativa. Não é? E foi aí, por exemplo, que eu comecei a prestar atenção a esse tipo de. E um dos primeiros contactos que eu tive foi o Christian Astrology, que não vem do projeto Hindsight, não é? Portanto, temos a edição Regulus, que é aquela edição muito bonita, que hoje em dia é muito difícil de encontrar. Foi pá, nos anos 80, salvo erro, não sei agora qual é a data daquilo, mas 80, princípios dos anos 90, talvez. Portanto, e é aí que radica muito da astrologia tradicional. E, portanto, e de repente, foi uma espécie de lufada de ar fresco nós termos uh, novas teorias, uma nova visão de coisas que estavam perdidas, nós não sabíamos que existiam, não é? De repente começamos a perceber o que é que aquela gente fazia e é muito interessante. E começa a ser uma astrologia extremamente objetiva que vai contrapor a uma astrologia que estava cada vez mais nebulosa. E por qualquer consistência, isto pode ser muito criticado pelo que vou dizer, mas qualquer consistência que a astrologia moderna hoje tem, e tem que agarrou um bocadinho, o deve ao facto de ter havido este revivalismo tradicional que começou a pôr, digamos assim, as estacas no chão para a coisa não voar para a estratosfera. Não é? E nós temos muita gente, tradicionalistas hoje, que na altura disseram que, acho que foi o Martin Ernest, que uma vez escreveu online, já há muitos anos atrás, nos anos 2000, que se não fosse a tradição, por causa da tradição, aliás, ele reparou que as consultas de astrologia dele estavam cada vez menos astrológicas. Que o mapa era só uma desculpa para ter uma conversa com a pessoa e que não usava astrologia nenhuma. O que acaba por ser, muitas vezes, a maior parte da astrologia que se pratica. As pessoas têm conversas muito interessantes sobre símbolos e esoterismo e liturgia e espiritualidade, e podem ser profundas e podem, se calhar, até ser extremamente boas para a pessoa que está a ouvir. Tudo bem, porque se calhar tem efeitos terapêuticos fantásticos, mas não são astrologia. E, portanto, vamos chamar as coisas pelo que elas são. Não é? Exato. Podem ter um efeito positivo. Podem. Não estou a negar isso. Pode. Às vezes não tem, mas pode. Mas não são astrologia. E isso é que é o problema. E isso às vezes as pessoas não sabem, depois ficam super ofendidas quando uma pessoa diz isto. Não são astrologia. Aquilo não é astrologia. É bonito, pode ser extremamente útil, mas não é astrologia. Não tem regras astrológicas, não segue nenhuma lógica astrológica, mas não é astrologia. E muito do que nós temos hoje em dia não é astrologia, mas é qualquer coisa que se parece astrologia, que é vagamente baseada em astrologia, mas na prática não é astrologia, porque não segue a regra astrológica coisa nenhuma. É muito impressionante, né, Luiz? Porque a gente acaba voltando para o começo da nossa conversa, né? Que é justamente como isso tudo começa, né? E acho que deu para entender para quem está assistindo aí um pouquinho de como a astrologia se desenvolveu, como ela foi interrompida, entre aspas, e como ela foi remixada, vamos dizer assim, né? Com o Alan Lee aí visando um revisionismo com finalidades comerciais, né? Porque eu acho que tem um pouco disso também, né? Se você simplifica o produto, fica mais fácil de vender, né? Não fica uma Sim, coisa sim. tão sofisticada, É. né? E o problema hoje em dia com as misturas, e aquilo que me incomoda mais, as misturas de tradição com coisas modernas, é que estamos a misturar coisas que são ontologicamente incompatíveis. Ou seja, o que está por trás e que
informam determinadas técnicas da tradição e simbolismos da tradição, e outros que informam simbolismos da tradição, não são compatíveis. Eu não posso assumir as coisas. Vou dar um exemplo que é o exemplo que eu sempre dou. Hoje em dia, assumiu-se que os asteroides têm as características astrológicas que eles são derivadas do nome que lhes dão. Por magia, porque o Nosso Senhor Jesus Cristo assim o quis, porque o Buda assim o desejou, porque a fadinha dos dentes teve a varinha de condão, o que fosse, não é? É assim que se decidiu o que é. É conveniente. Está a jeito, caso contrário, aquilo era um absurdo do princípio ao fim. E, portanto, esse é o efeito. O asteroide tem a ver com o nome que tem, que lhe é dado, seja o nome qual for. Ora, isso eu não posso pôr no mesmo saco isso e as qualidades planetárias da tradição de Vênus, Júpiter, Mercúrio, etc. Não posso. Porque o princípio que está a informar as qualidades de uma cor dos asteroides e dos planetas é diferente. É um princípio filosófico diferente. E nós não podemos estar a misturar princípios filosóficos diferentes, não é? É como, por exemplo, misturar a reencarnação com o catolicismo ortodoxo. Não dá. Não funciona. A coisa não é compatível. Eu não posso ter as duas coisas. Eu posso inventar uma coisa diferente. Mas tem que subverter a teologia central, porque senão aquilo não dá. Uma coisa não é compatível com a outra. Ou há ressurreição, ou há reencarnação. Agora, as duas coisas ao mesmo tempo, eu preciso de arranjar ali uma desculpa teológica, filosófica muito complicada para conseguir. E a mesma coisa. E aqui o problema é que quem tenta fazer isso religiosamente ainda se dá ao trabalho de arranjar qualquer explicação. Não sei. Os astrólogos nem pensam na possibilidade de isto ser incompatível. E lá volta a dar. E muitas vezes nós temos grandes nomes da tradição astrológica que são fantásticos e maravilhosos e não sei o quê, mas depois também vão ter livros sobre asteroides e falam sobre asteroides como se aquilo fosse a mesma coisa. E nós olhamos para aquilo a cru, digamos assim, a carne viva, digamos assim, como é, e não pode ser. Nós não podemos aceitar isto. Tem que fazer essa crítica. Não pode. A gente aceita um princípio ou outro. E se quiserem usar asteroides, usam. Mas não podem depois usar os mesmos princípios e as regências e os termos. Não pode ser. Não dá, não é? É como querer encaixar um triângulo num quadrado, né? Não dá. Dá com uma marreta e partimos aquilo tudo, não é? Mas é engraçado porque às vezes as redes sociais elas fazem o papel dessa marreta, né? É Sim, uma sim. marreta social, vamos dizer assim. Às vezes é um discurso de tudo pode, ou de que, né, assim, sei lá, as coisas. Sim, e é aquela coisa que eu acho horrorosa que é há muitas astrologias. Não há. Há uma astrologia. Depois há uma série de ideias que as pessoas gostam de forçar para a astrologia adentro para satisfazer a sua crença pessoal no mundo, as suas conveniências, etc. Não é? As suas visões religiosas, etc, etc. Não, isto não é assim, nunca foi assim. Maravilha. Bom, Luiz, aí em Portugal já deve ser bem tarde, né? Já Aqui são já 11 já. eu já queria começar a agradecer, Luiz. Esse papo foi assim, foi uma satisfação enorme tê-lo aqui comigo trocando essa ideia. Para quem está assistindo, acho que deu para entender um pouco do que aconteceu com a astrologia, né? Do que a gente está vendo hoje, como isso se formou, né? A gente tem aí um desenvolvimento milenar, tem uma interrupção até breve, né? E nessa interrupção as coisas voltam de um outro jeito, com o mundo de outro jeito também, né? E a gente tem no século XX aí esse revival da astrologia tradicional que segue firme e forte também agora no século XXI, né? Luiz, queria te agradecer. Antes da gente se despedir, o Luiz, ele é professor na Academia de Estudos Astrológicos lá de Portugal. É uma excelente escola, estou inclusive concluindo a minha formação com o Luiz lá. E eu queria saber, Luiz, você está com a matrícula aberta, ainda você está com turmas, quem quiser estudar astrologia tradicional com você, como faz? Portanto, nós temos, basta ir ao site da Academia, academiadastrologia.com. Nós temos abertas as inscrições para a turma que começa este ano. Vamos começar dia 12 de outubro, portanto ainda há bastante tempo para haver inscrições. Eu vou aceitar inscrições até ao final de outubro. A partir daí fecho, porque começamos a avançar
como sabes, muito rapidamente pela matéria, é difícil depois acompanhar. Mas sim, tenho estas turmas a começar agora, brevemente, para quem estiver interessado. Muito bom. Bom, para quem se interessar, então, aí, né, para quem gostou do papo e quer conhecer um pouco mais sobre a tradição astrológica, sobre a astrologia tradicional, então o Luiz tá com as matrículas abertas aí até o final de outubro. Aproveita, são preços compatíveis com as escolas aqui do Brasil e vale muito a pena, porque a gente está diante aí de uma das maiores autoridades da astrologia em língua portuguesa e aprender a astrologia tradicional de um jeito organizado, estruturado, vale muito a pena se você realmente gosta da astrologia e quer melhorar a sua prática. Então, deixo aí essa dica para quem está assistindo. Vai lá, Academia de Astrologia, o site, né, Luiz? academiadeastrologia.com. E é isso. Então, tá com matrículas abertas aí para quem quiser. Luiz, tem mais algum recado? Quer deixar alguma mensagem final aí? Depois de tudo o que eu disse. Não, olha, o que eu quero o que eu posso deixar é assim, e que é uma coisa que eu digo muitas vezes, a astrologia, para quem gosta, vale a pena investir e vale a pena estudar. E estudar a fundo. A astrologia tem uma aplicação muito prática, é uma coisa muito realista, e às vezes o facto da astrologia tradicional, no fundo, que é aquela que eu pratico e ensino, ser muito realista e muito terra a terra na sua estrutura, não lhe retira nada da magia, do encanto, da riqueza e do simbolismo que a astrologia tem. Muito pelo contrário, pega em toda essa riqueza e estrutura e dá-lhe um esqueleto e uma estrutura de suporte muito maior. E acho que a pessoa, ao estudar a astrologia tradicional, fica com uma segurança no simbolismo, na prática e na técnica que eu não vejo a adquirir noutras vertentes. Tá ótimo. Bom, gente, esse foi o Luiz Ribeiro, no papo aí de astrologia fundamental, né? A gente falou sobre de onde veio a astrologia que a gente está vivendo hoje. Não só a astrologia de signo solar, que a gente está vendo aí no Instagram, no TikTok, mas também a astrologia tradicional, reavivada, vamos dizer assim, né? Na metade aí do século XX, por ingleses e americanos, enfim, e outros astrólogos que foram atrás da tradição astrológica. Luiz, queria te agradecer mais uma vez aí pela disposição, Não, foi um gosto. pela aula, né? Isso foi uma aula, na verdade, não foi nenhuma entrevista. Mas, enfim, quem tiver interessado, então, academiadeastrologia.com, acessem lá. E na semana que vem, a gente está de volta aí com mais uma live. Luiz, uma ótima noite. Muito obrigado. Obrigado, eu. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.